Olá, olá! Vamos para mais uma aula da disciplina de Linguagem de Programação 1 e nessa aula nós vamos aprender a entrar com dados dentro dos nossos algoritmos. Para que a gente possa entrar com dados dentro dos nossos algoritmos, nós vamos trabalhar com uma classe já existente dentro da linguagem de programação Java, a classe chamada Scanner. No Java, a partir da versão 1.5 ou o J2SE5, ele já está disponível para que você possa usar a classe Scanner. Essa classe ela faz parte do pacote java.util. Essa classe ela vai implementar as operações de entradas de dados pelo teclado do seu computador, do seu console. Para utilizar essa classe em uma aplicação Java nos nossos algoritmos, é preciso primeiramente nós importarmos o pacote java.util. Para importar, nós utilizamos o seguinte código: import java.util.scanner. Logo mais, nós vamos implementar um código utilizando esta classe e eu vou mostrar para você como importar este pacote. Para inicializar e criar um objeto da classe Scanner, para que a gente possa ler os dados que o usuário digitar no teclado, nós precisamos do seguinte código: Scanner, que seria a classe, ler, seria um nome que a gente vai utilizar, como a gente faz nas variáveis, como a gente aprendeu. É um nome que nós vamos referenciar, que sempre que a gente quiser ler algo do teclado, nós vamos chamar por ele. E nós vamos colocar ali, ó, igual a new scanner. E entre parênteses, nós vamos colocando system.in. Ou seja, eu quero entrar com dados. E sim, exatamente ele faz isso. E para que a gente possa ler os dados, nós temos algumas diferenças para cada tipo de dado, para cada tipo de variável. Por exemplo, caso você queira ler uma variável do tipo byte, primeiramente, é claro, nós precisamos declarar essa variável. Então nós vamos colocar lá byte número, estamos declarando ela. E eu quero que o usuário digite um valor do tipo byte. Então eu vou colocar número, recebe, né, o sinal de igual, ler.nestByte. A partir desse momento, o usuário vai poder digitar um número do tipo byte e a variável número ela vai receber este valor. Então, ao invés de nós já atribuirmos um valor específico para essa variável, eu vou solicitar ao usuário que entre com este valor. Caso, por exemplo, a gente queira entrar com um número do tipo short, então bastaria nós colocarmos a variável do tipo short, então ó, short número, e nós colocarmos número recebe ler.nestShort. Viram a diferença? Para que eu pudesse ler um número do tipo byte, eu coloquei nestByte. Neste caso aqui, eu quero short, então eu coloco nestShort. Olha o inteiro para você, é a mesma coisa, porém, eu vou fazer o quê? Ler.nestInt. Eu estou lendo um número inteiro. Caso eu queira ler um número long, olha só, long número recebe ler.nestLong. Eu vou ler um número long. Você pode ler também números reais. Você pode colocar a declaração do número, double, número, e depois, número recebe ler.nestDouble. Eu vou ler um número real. Agora eu posso aqui tanto atribuir valores, digitar valores reais como inteiros. Então, por exemplo, eu poderia colocar lá 10, onde a minha variável número, ela teria o valor 10. Eu posso colocar, por exemplo, 5.5. E eu posso também ler um valor do tipo float. Bastaria eu colocar ler.nestFloat. Você pode também trabalhar com a leitura de caracteres. Mas para isso, a gente precisa adicionar uma cláusula que se chama IOException. Isso é um tratamento de erros. Porque caso a pessoa entre com um valor que não seja caractere, ele vai tratar esse erro e vai encerrar a sua aplicação. Então, antes de ler um número char,
nós precisamos, dentro do nosso método principal, colocar essa cláusula throws, IO exception. Então, à frente do string args, nós vamos colocar throws IO exception. E aí ele vai tratar erros caso a pessoa entre com um valor que não seja caractere. E aí, para que eu leia um caractere, eu preciso declará-lo, é claro, e aí eu posso fazer, olha lá o exemplo, char letra, estou declarando um caractere. E eu coloco letra, e aí entre parênteses eu vou colocar o meu cast, lembra lá das primeiras aulas que a gente falou sobre isso, e eu vou colocar system.in.read. Aqui é a única forma que é diferente das demais. A gente não utiliza a nossa classe scanner. E caso você queira, por exemplo, ler um objeto do tipo string, você queira ler uma palavra, você queira ler um texto, ou entre outras coisas, você pode utilizar também o scanner. Para isso, basta eu colocar a declaração da minha variável. Então, por exemplo, olha só, string palavra, estou declarando uma variável do tipo string, que ela vai aceitar palavras, textos, números, mas caso ela aceite número, você não consegue fazer nenhuma operação matemática com esse número. E aí você pode colocar palavra recebe ler.nest line. Eu vou ler um texto. Quando você fizer um algoritmo que vai fazer a leitura de, por exemplo, um número do tipo inteiro, e logo após ele vai fazer a leitura de uma string, é preciso nós ficarmos atentos e inserirmos a seguinte linha: ler.nestLine. O que essa linha vai fazer? Ela vai esvaziar o buffer do teclado. Ela vai permitir que logo após que eu inserir um número, seja ele real ou seja ele inteiro, eu possa ler um string, uma string. Eu possa ler um texto, por exemplo. Então olha só o nosso exemplo. Eu declaro duas variáveis, uma do tipo inteiro, chamado número, e a outra do tipo string, chamada palavra. Eu solicito ao usuário que informe um número inteiro para nós. Então eu vou colocar lá o system.out.println. Caso aqui eu coloquei até printf, que é outra forma de imprimir. Informe um número inteiro. Número recebe ler.nestInt. Logo em seguida, eu quero que ele digite uma cadeia de caracteres, um texto. Então o que eu vou fazer? Eu vou precisar colocar primeiramente ler.nestLine. Ele não vai solicitar ao usuário absolutamente nada. Ele simplesmente vai apagar o buffer do teclado. E logo após ele vai apresentar a mensagem para o usuário. Informe uma cadeia de caracteres. E aí o usuário ele vai poder digitar um texto que ele quiser. Para que a gente possa entender de forma melhor a utilização da classe scanner e a inserção e a entrada de dados dentro dos nossos algoritmos, eu preparei aqui um exemplo de um algoritmo bem simples que ele pega dois números e realiza a soma deles. Então aqui nós temos o nosso algoritmo. Primeira coisa que nós precisamos fazer é o quê? Importar a classe. Então veja aqui que eu importei a classe java.util.scanner. Logo após, eu instanciei um objeto do tipo scanner. Então eu criei aqui um código scanner ler é igual a new scanner e entre parênteses eu coloquei system.in. Isso é primordial para que você possa entrar com dados dentro do seu sistema. Logo após eu declarei as minhas variáveis, então número 1, vírgula, número 2, vírgula, soma. E aí eu fiz, olha, system.out.println, digite um valor inteiro. O número 1 recebe ler.nestInt. Repara que anteriormente nós fazíamos o quê? Nós já colocávamos um número aqui. Então, ao executar esse algoritmo meu, o número 1 ele sempre tinha o valor 10. Aqui agora eu posso, utilizando o ler.nestInt, atribuir qualquer valor para essa variável. Não necessariamente precisa ser sempre 10. Peço também para que ele possa ler a variável de número 2, faço a soma e por fim apresento o resultado. Vamos aqui, ó, rodar o nosso algoritmo e olha aqui, digite um valor inteiro. Vamos colocar aqui 20 e ele pede para mim digitar um outro valor inteiro. O que ele fez?
Ele veio aqui no nosso algoritmo, imprimiu para nós, solicitando que a gente digite um valor inteiro. Nós digitamos, logo após nós digitamos, ele solicitou para que a gente digite outro valor inteiro. E aí, nós podemos digitar, por exemplo, 35. Vou apertar um Enter aqui e olha só o que ele faz. Ele dá sequência ao algoritmo nosso. Ele faz a soma e apresenta o resultado. A soma dos números é 55. 20 mais 35, 55. Por exemplo, caso você quisesse fazer a leitura de uma variável string. Então vamos fazer aqui no nosso algoritmo. Olha só, string nome. Logo após eu fazer a leitura dos números inteiros, eu preciso fazer o quê? Ler ponto nest line. Eu preciso limpar o buffer do teclado. E assim eu posso fazer, ó, system.out.println, digite o seu nome. E aí eu posso fazer, ó, nome recebe ler.nestLine. Eu vou ler um texto. E aí vamos colocar aqui, ó, aqui, nome. Vamos colocar mais. Vamos soltar um espaço e colocar a soma dos números é soma. Vamos rodar e vemos o resultado, ó. Run file. Digite um valor inteiro. Vamos lá, ó. 21. Digite outro valor inteiro, 3. Digite o seu nome, Pedro Henrique. E olha só o que ele fala para nós. Pedro Henrique, a soma dos números é 24. Tá vendo? Eu consegui ler um número inteiro e também consegui ler um texto, uma string. Agora que a gente aprendeu e nós fizemos o primeiro algoritmo, inserindo dados dentro dele, entrando com dados, vamos pegar alguns algoritmos que nós já implementamos e vamos fazer a inserção da classe Scanner. Ao invés de a gente já atribuir valores para ele, nós vamos utilizar a classe Scanner e permitir que o usuário possa entrar com dados dentro desses algoritmos. Então vamos aqui para os nossos exemplos. Nós vamos começar modificando o nosso primeiro algoritmo que nós fizemos, que era fazer um algoritmo para verificar se um número ele era múltiplo de 3 ou não. Então aqui eu tenho o nosso algoritmo pronto, mas eu vou fazer ele do zero para que a gente possa novamente fazer esse algoritmo e utilizar a classe Scanner do princípio. Vamos aqui criar uma nova classe. A primeira coisa que nós precisamos fazer é importar a classe Scanner. Nós temos duas formas de fazer isso. A primeira delas é logo após aqui package aula 3 ou acima aqui mesmo de public class, nós vamos fazer o seguinte, ó, import java.util.scanner. Feito isso, nós já podemos utilizar a classe Scanner e entrarmos com dados dentro dos nossos algoritmos. Lembrando que todo final de linha nós colocamos o ponto e vírgula. E vamos aqui dentro de static void main. Primeira coisa, nós vamos instanciar essa classe. Vamos colocar aqui, ó, scanner ler recebe new scanner e entre parênteses nós vamos colocar system.in, porque nós queremos entrar com dados dentro do nosso algoritmo. Vamos aqui criar a nossa variável, então int número. Nós não precisamos atribuir valores para ela, porque nós vamos utilizar a entrada de dados. Vamos colocar aqui, ó, system.out.println, digite um número inteiro. E logo após, agora sim, a gente faz, ó, número, ele vai receber ler.nest int. Por que nest int? Porque a nossa variável ela é inteira. Caso a gente estivesse trabalhando com uma variável float, nós teríamos que colocar nest float. E aí a gente vai fazer, ó, if número mod de 3 for igual a 0, quer dizer que ele é múltiplo de 3. Então vamos lá, system.out.println, o
número digitado é múltiplo de 3. E a gente pode colocar aqui o else. Else, vou copiar aqui em cima, Ctrl C, Ctrl V, o número digitado não é múltiplo de 3. Vamos executar e ver o resultado? Botão direito, olha só, Run File, digite o número, 2. Olha só, o número digitado não é múltiplo de 3. Vamos rodar novamente. Digite o número inteiro, 33. O número digitado é múltiplo de 3. Muito bem, vamos fazer o nosso segundo algoritmo. No nosso segundo algoritmo, a gente pedia para verificar se um número ele é par ou se ele é ímpar. Com base já no algoritmo que nós já fizemos, nós vamos mudar esse algoritmo, fazendo com que a gente consiga trabalhar com a classe scanner. Então, anteriormente, nós vimos que precisamos importar a classe scanner. Mas o que a gente fez? A gente escreveu aqui a linha de código importer java.util.scanner. Mas a gente pode fazer de outra maneira. Olha só, eu vou começar aqui dentro do meu método main, do meu método principal, vou começar aqui a escrever scanner. Vou dar um Ctrl espaço, olha só. A hora que aparecer aqui para mim, eu vou selecionar. Ó. Assim que eu seleciono, o NetBeans automaticamente escreve para nós o código necessário. Ele coloca lá para nós, ó, import java.util.scanner. Então você tem duas formas de fazer. Você pode já começar a escrever aqui, apertar o Ctrl espaço, selecionar a classe que você quer, o NetBeans vai importar para você automaticamente, ou você pode escrever manualmente a importação. Ó, scanner ler é igual a new scanner e entre parênteses system.in, ponto e vírgula ao final da linha. E aqui, onde eu atribuía já o valor 3, eu vou fazer aqui, ó, antes, vou pedir ele para digitar. Então, ó, digite um número inteiro. E no lugar do 3 eu vou colocar ler.nestInt. Feito isso, o nosso algoritmo já está pronto. É só a gente rodar. Olha só, botão direito, Run File. Olha aqui, digite um número inteiro. Vamos digitar aqui, ó, 4. Olha só, o número 4 é par. Vamos rodar aqui novamente. 15. O número 15 é ímpar. Agora vamos para o nosso próximo algoritmo. O nosso próximo algoritmo era o algoritmo que a gente utilizava o switch case e que nós faríamos as operações de soma, subtração, divisão e multiplicação. Vamos aqui abrir o nosso algoritmo. Então aqui eu declarei todas as minhas variáveis. Eu posso aqui, logo abaixo, declarar a minha classe scanner. Então olha só, scanner ler é igual a new scanner. E entre parênteses eu vou colocar system.in, ponto e vírgula. E aqui, ao invés de atribuir os valores, eu vou pedir para a pessoa digitar. Então vamos lá. Ó. Digite um valor. Número 1 vai receber o quê? Ler.nest. Agora aqui eu vou colocar float. Por quê? Porque o número 1, a variável número 1, ela é do tipo float. Vou fazer isso também para o número 2. Ó, system.out.print, digite outro valor. Ler.nest float. E agora, vou fazer a operação. Então, vamos lá. System.out.println, digite a operação que deseja fazer. Vou colocar aqui um /n, que ele vai pular de linha. Você vai observar. 1. Vamos colocar aqui soma. Vamos colocar de novo /n. 2. Subtração.
3 multiplicação e 4 divisão. Vou dar um Enter só para que você possa visualizar de forma melhor. Você não precisa fazer isso, ok? E aqui, logo abaixo, em opção, vamos colocar ler ponto nest int. Por quê? Porque a variável opção é do tipo inteiro. O resto do algoritmo nós não vamos alterar porque ele já está pronto. Vamos clicar aqui com o botão direito. Vamos lá, Run File. Digite um valor. Vamos colocar aqui 2. Digite outro valor, 3. Olha só, digite a operação que deseja fazer. Tá vendo? O /n, ele pulou de linha. 1 para soma, 2 para subtração, 3 multiplicação e 4 divisão. Vamos selecionar aqui, ó, 4. Olha só, resultado 0,6. Vamos rodar novamente e vamos escolher outra opção. Vamos lá, ó, 5, 7 e eu quero fazer uma soma. Então digito 1. O resultado é 12. É isso aí, nós aprendemos a entrar com dados dentro dos nossos algoritmos. Eu espero que você tenha gostado. Um abraço e até a próxima aula.